Boa noite, Vinícius. Boa noite, Carlos, Matheus. Professor. Boa noite, professor. Boa noite, Pedro. Boa noite. Cecília. Tudo bem? Boa noite, Andrews. Boa noite, professor. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite. Que vozinha de sono, cansada. Capaz, acho que é a voz de criança mesmo. É uma boa justificativa, né? Até porque estamos apenas na segunda-feira, né? Não é não? É. E tudo promete ficar quente, né? Hoje temos dois Mateus. Cadê Mateus? Dois Mateus. Mateus dos Santos. Mateus Gessé. Tudo bem, Mateus? Eu coloquei na pastinha de vocês, aqui da aula de hoje, os slides que eu vou utilizar hoje e a atividade que eu vou propor, assim como os slides de quinta-feira. Viram aí? Dê uma olhada se estão aí. Alguém olha para mim na pastinha, se conseguem acessar. Vou olhar aqui, professor. O Tem material bastante da aula, coisa lá. professor? Tem, Oi? tem aqui de 1 a aula 3, né? Atividade domiciliar. Isso aí. Então tá bom. Coloquei os vídeos da semana passada, também viram, né? Tudo arrumadinho. Boa noite, Cecília. Estou compartilhando minha tela. Conseguem ver? Sim. Muito bem. Vou iniciar a gravação, então, da aula. E depois, no finalzinho da aula, eu quero falar de uma pequena alteração de calendário, coisa leve, tá bom? Muito bem. Então, oficialmente, boa noite. Sejam bem-vindos à aula do dia 7. Nossa ideia hoje é discutir o disclosure obrigatório. Esse tema é um tema um pouco descritivo, é uma aula um pouco mais pesada hoje, mas importante, né? Porque a divulgação financeira é um compromisso inalienável da contabilidade, né? Não há uma boa contabilidade financeira sem um disclosure que propicia as pessoas entenderem exatamente aquilo que a empresa está fazendo em prol de manutenção ou aumento do capital de terceiros, né? Então, as formas de divulgação, elas variam entre obrigatória e voluntária, mas a essência é sempre a mesma. Apresentar um conjunto de informações quantitativas e qualitativas da maneira mais ordenada possível, né? Deixando o menos possível também ficar de fora dessas demonstrações formais, informações que poderiam ser necessárias para que o usuário entendesse a vida financeira da organização. Então, quando a gente discute aspectos conceituais dessa divulgação financeira, há três perguntas que a gente precisa levar a baila nessa discussão. A primeira pergunta é a quem deve ser divulgadas as informações financeiras. A segunda, qual a finalidade dessa informação? E, por último, quanto de informação nós precisamos divulgar? Para responder a primeira pergunta, a quem divulgar, eu preciso interagir num contexto geográfico, né? Então, se eu estiver falando de divulgar informações para acionistas americanos, para empresas que estão situadas nos Estados Unidos, evidentemente eu vou divulgar mais informações para o acionista, para o investidor e para o credor. Por quê? Como eu mencionei na aula passada,
os americanos elegeram esses 3 usuários como sendo os usuários principais da informação contábil. Então, normalmente, a gente divulga um conteúdo, normalmente as empresas divulgam, né, uma quantidade de informações que favorece especialmente esses 3 tipos de usuário. Se a gente estiver pensando numa contabilidade em padrões internacionais, portanto, sai do S-GAAP, que é os Estados Unidos, e olha um padrão mais internacional, a gente já tem uma divulgação que prioriza acionistas, assim como no americano, mas prioriza também funcionários e o Estado. Um exemplo disso é na França a exigência da publicação do balanço social. Como nós aqui, né, que também passamos a adotar o a demonstração do valor adicionado como uma proxy, né, de balanço social, e uma proxy um tanto quanto mal feita também, mas a gente acaba olhando de uma certa forma para funcionários, né? E se a gente pensar que queremos divulgar no mercado brasileiro, aí a gente tem uma certa baguncinha, né? Porque como nós não elegemos um grupo de usuários potenciais, a gente tenta divulgar para governo, para acionista, para cliente, para fornecedor, para investidor, para empregado, para público em geral, como se esses diferentes grupos de usuários da informação contábil tivessem a mesma capacidade de diligência, tivessem a mesma capacidade de entendimento daquilo que nós, né, preparamos para as empresas. Isso é um pouco confuso, né, conturbado no meio profissional, porque a gente assume uma premissa que não é tão verdadeira. Essas pessoas, esses grupos, né, de usuários, eles têm capacidade muito diferente de entendimento da informação contábil. No entanto, a gente acaba não respeitando essas diferenças. Aí a segunda pergunta, uma outra pergunta é: qual a quantidade de informação? A resposta é confusa, é simples, mas confusa. Então, a quantidade de informação ela está relacionada com o nível de conhecimento que esses usuários têm. Quanto mais inteligente, mais sofisticado, quanto mais capacidade de interpretação da informação o usuário tem, mais informação ele requer. Então, a quantidade deveria depender necessariamente da sofisticação que cada leitor tem. Exemplo, é óbvio que um funcionário vai ter uma capacidade de entendimento da informação bastante diferente de um analista de mercado, né? Bastante diferente do CEO, bastante diferente dos investidores majoritários. No entanto, a gente não olha da forma como a gente deveria para esses diferentes usuários. Então, a quantidade de informação depende do quão sofisticado é o leitor. E aí, a finalidade, evidentemente, da divulgação tem que ser influenciar na tomada de decisão. Se uma informação não tem potencial para interferir no processo decisório, é possível que essa informação seja descartada. A gente só deve divulgar aquilo que tem potencial de ajudar a fazer inferências futuras. E, evidentemente, quando a gente fala de inferências futuras, nós estamos dizendo que a contabilidade usa uma série histórica de informação e que se essa série histórica for contundente, for boa, for bem elaborada, ela teria algum potencial de permitir que as empresas calculassem variabilidade, né, nos seus lucros, né, variabilidade nas suas previsões. Existem 2 modalidades de divulgação de informações. A primeira modalidade é denominada de obrigatória e é foco da aula de hoje. E a segunda modalidade é voluntária e será foco da aula da próxima quinta-feira dessa semana.
Quando a gente fala de divulgação obrigatória, nós estamos falando de informações requeridas para o registro das companhias na CVM e todas as outras informações que estejam associadas aos órgãos reguladores, né? Então, tudo aquilo que os órgãos reguladores exigem que nós divulguemos é entendido como divulgação compulsória, obrigatória, e a empresa não tem muita alternativa a não ser cumprir, né, as normativas. No Brasil, então, cabe à CVM o poder de normatizar e de fiscalizar aquilo que as empresas precisam divulgar. Além da CVM, né, ou junto à CVM, a gente tem também a Lei 6.404, que vai determinar um conjunto de informações obrigatórias. Então, sempre que a gente fala em contabilidade em um BR-GAAP, né, a gente está falando de normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, do CPC, que são reguladas pela CVM, né, emitidas pelo IBRACON ou pelo CFC, e que teria aí um poder de determinar aquilo que as empresas devem divulgar. Se a gente estiver falando de uma contabilidade em BR-GAAP, uma contabilidade feita nos padrões americanos, nós estamos dizendo que quem vai emitir a obrigatoriedade, né, determinar a obrigatoriedade de divulgar uma ou outra informação, será o FASB, será regulado pela SEC, né, e os órgãos, né, responsáveis pela emissão seriam, né, o ACPA, né, o American Institute Certificate Public Accountants. Então, esse ACPA é que ajuda a criar esses padrões. Assim como, né, as normas internacionais, né, as IFRS, né, que são emitidas pelo IASB, regulado pelo IOSCO, e que tem também o poder de ajudar a criar um quadro de informações de caráter obrigatório. Se a gente pensar no Brasil, em específico, sempre que a gente fala de divulgação obrigatória, a gente está falando das demonstrações financeiras comuns, né, que a gente está bastante acostumado, balanço DRE, demonstração de resultado abrangente, a DMPL, a DVA, a DFC, essas são as informações de divulgação obrigatória. Porém, somente essas demonstrações contábeis, financeiras, elas não são suficientes. E aí elas, né, precisam ser um pouco mais detalhadas, e elas são detalhadas a partir do momento em que a gente acessa as notas explicativas, as demonstrações, para entender, né, como que a empresa define as suas políticas contábeis. Daqui uns dias nós vamos ter uma aula sobre política contábil, eu quero discutir bastante política, dar alguns exemplos, mas nitidamente a gente estaria falando de métodos de avaliação de estoques, métodos de avaliação de ativos, métodos de reconhecimento de receita, de despesas, de provisões, né? Métodos de divulgação das próprias previsões das empresas. E, além das notas explicativas, nós temos, né, a CVM aí determinando que a gente elabore também o relatório de administração, a carta, né, cartas aos acionistas e cartas aos acionistas. No relatório de administração contempla aí a palavra do presidente, né, e esses dois instrumentos de disclosure, relatório de administração e cartas de acionistas, eles têm um poder bastante interessante de detalhar qualitativamente, né, todas essas mensurações que a gente faz. Outros tipos de relatórios, né, relatórios de analistas, relatórios de revistas, jornais, noticiários, sites da empresa, né, balanço social, eles não são de caráter obrigatório, mas a gente entende que eles têm também um poder muito forte de ajudar no entendimento da situação econômica e financeira da empresa, mas esse último grupo aí, ele é entendido como divulgação voluntária, né? Em termos de regulamentação da divulgação, então a CVM, a Bolsa de Valores, né, também
tem esse poder de determinar como a gente divulga. É por isso que há um roteiro básico de como se fazer um relatório de administração, né? Há um modelo mais ou menos institucionalizado pelas empresas aí, a partir daquilo que a CVM e a B3 recomenda, né, de composição de informações no relatório de administração. O relatório dos auditores independentes, né, também são regulados, assim como esse processo de padronização das demonstrações financeiras para permitir a comparabilidade ao longo de uma série histórica, né? A gente sabe, né, que as empresas divulgam informações trimestrais e depois consolidam essas demonstrações e que boa parte daquilo que compõem as demonstrações financeiras são respaldadas por um relatório muito novo que tem no Brasil, que a gente denomina de formulário de referência. E eu fiz um recorte especial sobre o formulário de referência, porque acredito que vários de vocês ainda não tenham acessado um formulário de referência. E aí eu pergunto, já leram algum formulário de referência de alguma empresa, seja ela do setor, né, do setor que for? Alguém já leu um formulário de referência? Falem comigo. Acredito que não. Não. Ali, professor. Nunca leu, né? Então vocês têm que colocar aí na tarefinha de casa, né? Baixar um formulário de referência da empresa que você quiser. E não é para ficar lendo folha por folha, porque você vai se entediar nos 3, 4 primeiros minutos, né? Mas é para você dar uma passada no formulário para entender o que é que as empresas demandarão de vocês daqui uns dias, quando você terminar a graduação em Ciências Contábeis. E olha, muitos alunos nunca acessaram um formulário de referência. Esse formulário existe desde 2010, você encontra divulgação a partir de 2010, e ele é tido como talvez o mais importante instrumento de comunicação da situação econômica e financeira das empresas. Ele é longo, costuma ter entre 250 a 300 páginas, e ele é parametrizado, sabe? Ele é todo formatado bonitinho, subdivididos em grupos, subgrupos, e contém informações, por exemplo, sobre quem são os auditores independentes daquela empresa, como que eles são remunerados, como que eles são constituídos, que tipo de informação financeira a empresa escolhe divulgar, né? E por que ela escolhe divulgar? A empresa está sujeita a fatores de riscos, e normalmente todas as empresas, né? Quais são esses fatores de risco? Como as empresas gerenciam os riscos? Além disso, ele traz uma seção muito interessante que discorre sobre os tipos de controles internos, ou se, pelo menos, a empresa inova em seus controles internos, né? Controle interno é bastante interessante como um tópico do formulário de referência, porque as empresas escondem muitas informações relacionadas aos controles, né? E de uma certa forma aqui a gente tem, né, a CVM meio que induzindo as empresas a falar um pouco mais sobre os seus controles. Que tipo de ação ele emite, como ele emite a ação, né? Que tipo de ativo ou quais são os ativos mais relevantes da empresa, o que os diretores pensam no futuro, pensam sobre o futuro da companhia. Então, há informações que você pode extrair, informações por vezes até estratégica, né, nos comentários desses diretores. Um ponto muito legal que a gente não via antes sendo discutido
no âmbito da contabilidade voltada para os usuários externos, são informações de guidance, né? Informações de projeções. Então, esse relatório, ele traz um monte de informações sobre essas projeções, sobre aquilo que a empresa está esperando para o ano seguinte, para o outro ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E isso é muito legal, porque quando você vai fazer aportes de capital de longo prazo, essas projeções são importantes, né, para a definição da nossa decisão de pôr ou não dinheiro em determinada empresa. Além disso, daqui uns dias, vocês vão receber, se é que já não receberam, a designação para você fazer o teu projeto técnico, né? Então, boa parte daquilo que a gente poderia pensar em termos de olhar a contabilidade fazendo diferença em decisões futuras, você conseguiria nesse item aqui de projeções. Lembre-se disso quando você for definir o tema do seu relatório, do seu projeto técnico, tá? Além disso, o formulário de referência vai trazer informações sobre as assembleias gerais, né? Se essas assembleias são divulgadas por meio de videoconferência ou não, qual é a pauta da assembleia, como é que os administradores são remunerados, né? Se com base em resultados ou remuneração fixa, vai mostrar aí um quadro de pessoas que compõem a empresa, vai falar sobre o capital, vai falar sobre quando a empresa decide recomprar suas ações, né, aquelas ações em tesouraria, e evidentemente vai falar sobre política de negociação e política de disclosure. Então, ele é bastante subdividido, é um instrumento bem legal de coleta de informações para fazer pesquisa, é um instrumento interessantíssimo, né, quando você deseja conhecer a situação financeira de uma forma mais profunda, e você não pode sair do curso de Ciências Contábeis sem folhear alguns formulários de referência. Não esqueçam disso. Baixar alguns formulários de referência e fazer né, dar uma passadinha lá para você ver o que compõe. Tudo bem nessa primeira parte? Tudo bem, professor? Por mim, tranquilo. Muito bom. Olha só, além de informações divulgadas no mercado brasileiro, eu quis trazer para essa aula também um tópico que muito possivelmente nenhum professor no curso de graduação vai discutir com vocês, que são as divulgações para o mercado americano. E aí queria, à medida em que eu for discutindo esses formulários, mostrar algumas semelhanças que a gente tem em relação à divulgação no mercado brasileiro, né? Então, de vez em quando você vai ver aí os jornais publicando vagas para contadores com experiência em contabilidade internacional. Normalmente eles estão falando, essas empresas estão falando de contadores que conhecem políticas contábeis de mensuração e reconhecimento, mas que conhecem também políticas contábeis de divulgação. E aí, em termos de divulgação, a gente tem alguns formulários que são utilizados e determinados, né, pela SEC, para as empresas que negociam na DAS, na NAS, na Nasdaq, por exemplo. E aí, estou falando de um formulário denominado 10K, de um outro chamado formulário 20F. O 10K é um reporte anual, né? E o 20F é um relatório que vai se assemelhar muito a informações que a gente tem no Brasil. Um formulário denominado 8K e 6K para relatar fatos relevantes, né? E um formulário que eles utilizam para relatar as informações trimestrais, assim como a gente também faz no Brasil, né? Então, o primeiro formulário, denominado 10K, já ouviram falar? Já ouviram Não, falar de senhor. divulgação? Não, né? Eu também Você, não. você consegue baixar também, tá? Evidentemente, esses relatórios estão em inglês, mas joga no Google aí, você
traduz rapidinho para você entender um pouquinho do que a gente está falando. Esse formulário 10K é um relatório anual exigido pela SEC, né, que é a CVM americana, somente das empresas que estão domiciliadas nos Estados Unidos. Então, para aquelas empresas americanas domiciliadas nos Estados Unidos, né, se exige um formulário intitulado 10K. Nesse formulário, que é bastante semelhante a esse formulário de referência nosso, as empresas precisam divulgar a descrição do negócio deles, né? O que é o negócio? Como que a empresa descreve, né, o negócio principal dela? Que tipo de prioridade essa empresa tem? Essa empresa tem alguma ação judicial importante que provocaria, por exemplo, uma possível tomada hostil de controle de acionistas que têm a maior parte do capital? Que tipo de propriedade essa empresa tem? Qual que é a composição da estrutura de propriedade dessas empresas? Segundo, em que mercado de ações a empresa negocia, né? Que tipo de dado financeiro seria importante de ser selecionados para divulgação que pudesse, de fato, interferir nas decisões? E aí uma coisa muito legal, que aqui no Brasil acaba aparecendo nos pareceres dos analistas de mercado, é a discussão da situação financeira e dos resultados operacionais. Normalmente a gente começa a fazer isso aqui agora no relato integrado, né, que você já deve ter ouvido até, né, falar dele, ou em alguma parte da palavra no relatório de administração. Então, aqui o 10K ele incorpora uma seção para falar sobre a situação financeira da empresa, assim como para falar das demonstrações financeiras propriamente ditas. E aqui a gente estaria se assemelhando às nossas notas explicativas, né? Eles não têm uma nota explicativa, mas eles têm uma seção em que eles explicam a composição dessas demonstrações. Depois, o formulário 10K, ele contém uma seção para falar sobre o conselho de administração. Como que o conselho é composto, como que a diretoria é eleita, quem são esses conselheiros, quem são esses diretores, quem são é uma descrição do sujeito mesmo, né? E principalmente como eles são remunerados. Então, a parte 3, basicamente, ele trata da administração, da diretoria e da política de remuneração desses administradores. E aí ele é fechado, né, com um conjunto de ilustrações, gráficos, tabelas, que são complementares às demonstrações financeiras e que vão dar aí um poder de tornar essas informações um pouco mais atrativas, né, para os usuários. Assim como a gente faz quando divulga balanço social, que a gente enfeita demais o balanço social, aqui teria algumas informações complementares. Bom, além do 10K, as empresas elas divulgam trimestralmente a situação financeira. Semelhante às nossas informações divulgadas trimestralmente, né, que a gente tem um formulário próprio, eles também têm um formulário que eles denominam de 10Q, sem muita frescura. Sempre que há um fato relevante, e esses fatos relevantes, normalmente, eles ocorrem após a publicação das demonstrações financeiras, assim como no Brasil também isso existe, né? Os americanos precisam divulgar esses fatos relevantes em um formulário denominado 8K. Então, é utilizado para notificar o investidor que aconteceu alguma coisa ali importante, né, que os acionistas precisam saber, porque isso aconteceu logo depois da divulgação do balanço da DRE,
e que muito possivelmente essa informação poderia mudar o rumo das decisões dos acionistas. A gente não tem um prazo determinado em lei aqui no Brasil até quantos dias após o fato relevante a gente precisa publicar, mas os americanos têm bastante estipulado aí 4 dias úteis é o prazo para eles informarem os fatos relevantes, né, no mercado americano. Bom, o penúltimo formulário chama-se 20F e ele é muito parecido com o nosso formulário de referência. Então, é um formulário que padroniza, né, os requisitos de disclosure das empresas estrangeiras, né, para que os investidores possam, de fato, né, avaliar as suas decisões no mercado interno. Esse formulário, que é o formulário que mais você vai ver aparecendo aí na internet, disponível para você acessar, ou que você vai ver nas pesquisas que nós brasileiros acabamos fazendo, ele, primeiro, tem uma seção, de novo, para falar quem são os conselheiros, né, quem compõe o conselho de administração, né, quem está aí no board, e se há um interlock, né, entre esses conselheiros, qual é a estatística da oferta de ações, quais são os fatores que interferem ou que poderiam interferir na situação financeira da empresa, e eles trazem uma coisa que a gente começou também a divulgar muito recentemente, que é uma sessão para falar sobre a expertise dos seus conselheiros. A expertise, ela é sempre denominada na literatura como sinônimo de experiência acadêmica. Olha, o CEO é formado na área de ciências contábeis, MBA não sei o quê, mestrado não sei o quê, doutorado não sei o quê, pós-doutorado, e um outro grupo de informações que fala de experiências profissionais. Então, esse sujeito já trabalhou na empresa multinacional, transnacional, tal, nos cargos tais, e essa declaração de experiência prévia dos gestores possibilitam a gente fazer várias associações. Eu aqui mesmo na UFPR, orientando um aluno de doutorado, utilizamos essas informações de experiências prévias, né, acadêmicas e profissionais para associar com o potencial dos CEOs obterem maior financiamento junto às instituições financeiras e reduzir o custo da captação desses empréstimos. Então, assim, dá para fazer muita coisa a partir dessas experiências. A gente não divulga de uma forma tão contundente, mas os americanos acabam divulgando quem são os acionistas majoritários, né? E qual que é o risco desses sujeitos tomarem o controle hostil da empresa. Então, há informações sobre os acionistas majoritários, ou então há informações que possam, né, dar indícios sobre o poder que eles têm no controle das organizações. Evidentemente, ele vai trazer as informações consolidadas, semelhante ao que nós fazemos, vai trazer a oferta de ações, vai falar de novo dos fatos relevantes que aconteceram ao longo do ano e vai falar também se a empresa está se arriscando ao garantir, né, patrimônio para terceiros. Aí na segunda parte ele fala sobre inadimplência. Isso é um assunto bastante interessante, muito interessante, inclusive, para você pesquisar também no projeto técnico. Inadimplência como proxy para a constituição do PCLD é óbvio que, né, que tem uma importância enorme você conhecer aspectos um pouco mais qualitativos dessa inadimplência. Eles vão resumir os controles internos. A gente tem controles internos, como eu mencionei, lá no formulário de referência.
Vão falar sobre o comitê de auditoria, vão falar sobre o código de ética e de conduta. Aqui a gente tem código de ética e conduta pendurado lá nas práticas de compliance, né, nas práticas de governança, ou no manual específico lá no site da empresa sobre código de ética e de conduta. Vai falar sobre o processo de recompra, né, das suas ações, e evidentemente vai falar sobre governança corporativa, e que, de novo, aqui no Brasil a gente acaba tratando a governança como, né, um órgão um pouco independente, né? Bom, e eles têm também um formulário denominado 6K, né, que é enviado pelas companhias estrangeiras, companhias que negociam fora do mercado americano, e que vai, né, ter a função de informar fatos relevantes também, igual o 8K, que é usado para empresas nacionais, né, americanas, e aqui para empresas que estão fora dos Estados Unidos. Tudo bem? Conseguiram ter uma noção sobre a quantidade de informações disponível que a gente teria, né, para fazer pesquisa ou para conhecer as empresas em termos daquilo que de fato é regulado? É claro que você vai se familiarizando com isso à medida em que vai acessando esses formulários, vai entendendo, né? Você vai necessitando de informações, e aí, à medida que você precisa, você acessa e vai conhecendo um pouco mais, né, as empresas, né? A minha intenção aqui não é que você decore nada disso, que você saiba em profundidade essas informações, porque o mesmo contador já formado, quando ele precisa, ele recorre, né, a essa regulação para entender como se constrói os relatórios de divulgação. Tá? Então, a minha intenção nessa aula é mais de provocar a sua curiosidade para, uma hora, acessar esses documentos e entender como eles são compostos, do que propriamente, né, fazer com que você fique decorando esses formulários. Tudo bem? Tudo Oi, bem. professor. Tudo bem? Não esqueçam de algum momento da tua vida acessar algum desses formulários, e quando você for trabalhar, né, se é que você já não trabalha com contabilidade numa empresa, de você se lembrar que o professor falou que isso existe. Não seja ignorante, né, de falar assim, nunca ouvi falar de 20F, 10K, 8, entende? Acessem, porque essas informações, né, são valiosas e vão te ajudar a entender um pouco de contabilidade, se você precisar conhecer contabilidade, né, no âmbito internacional. Bom, a divulgação contribui para a redução da assimetria, a gente vai falar disso várias vezes. A assimetria existe em função da diferenças de informação entre usuários internos e usuários externos, e a gente vai defender que quanto mais você divulga, menos assimetria haverá. Quanto menos você divulga, mais assimetria, e quanto mais assimetria, mais conturbado é o processo de gestão também, né? Então, a divulgação de informações, ela pode proporcionar aos participantes do mercado uma visão mais apropriada da situação econômica e financeira. E quanto mais apropriado for essa visão, maior é a tendência de aumentar a liquidez dos títulos, de reduzir custo de capital de terceiros, né? Então, acho que isso é um ponto importante que a gente vai estar sempre discutindo: mais disclosure, mais benefícios; menos disclosure, menos benefícios; mais assimetria, né? E maior custo de capital. Então, esse é um ponto que a gente vai estar sempre falando na aula. Tudo bem aqui? Tudo bem essa primeira parte? Tudo bem. Muito bom. Vou compartilhar com você um outro slide, e você já tem ele aí, eu estou denominando de atividade domiciliar obrigatória. Acessem aí, por favor. E aí é o seguinte:
Só um minutinho, compartilhando esse segundo grupo de slides. Estão vendo? Sim? Então, sim. Sim. Muito bem. Lembram-se que a gente combinou, que nós combinamos, que nós faríamos na segunda-feira aula teórica e na quinta-feira aula presencial? Atividade remota? Sim. Nas segundas, aulas presenciais e nas quintas, atividades remotas ou atividades domiciliares. Sim, sim. Segunda, sempre nós vamos ter a partir da semana que vem, né? Acho que ainda não chegou a norma do reitor, né? Acho que é atividade presencial e na quinta, atividade domiciliar. Ocorre que na próxima semana, eu tenho um pequeno problema de agenda que eu não consegui contornar. Então, eu queria pedir para vocês autorização para esta semana fazer uma pequena inversão no cronograma. E a inversão eu fazer aula, estamos acabando de fazer uma aula teórica hoje, e na próxima quinta eu também fazer uma outra aula teórica. E aí, na semana que vem, a gente não teria encontro presencial e eu deixaria 2 atividades domiciliares. Pode ser? Pode, por mim. Pode. Tranquilo, Pode? professor. A gente não a gente não vai ter nenhum problema, né, de deixar de ver conteúdo nem nada. Simplesmente a gente faria 2 aulas teóricas essa semana e na semana que vem a gente não se encontra. Aí a gente volta a se encontrar no dia 20. Pode ser? Pode sim. Muito Pode. bem. Essa atividade que eu vou propor agora é, então, a atividade domiciliar para a aula da semana que vem, do dia 14, tá bom? E na quinta-feira eu proponho daí do outro dia. A primeira atividade consiste o seguinte: uma pequena propriedade rural, produtora de eucaliptos para a indústria moveleira da porção sul do estado do Rio Grande do Sul, encerra suas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de cada ano. Ocorre que, em determinado ano, no período subsequente ao encerramento contábil e antes da autorização da emissão das demonstrações contábeis, então esse aposto aqui você tem que investigar o que é. O que é período subsequente e o que é autorização para emissão das demonstrações contábeis. Uma relevante parcela da plantação foi dizimada, destruída por um incêndio de origem desconhecida. A empresa possui um seguro para as plantações, que cobre apenas o valor do mercado de madeira em pé, mas não os eventuais lucros cessantes que poderão resultar do sinistro. No dia seguinte ao incêndio, os sócios da empresa percorreram a região afetada e calcularam as perdas líquidas da indenização. Os sócios estimam conseguir, junto à seguradora, uma indenização de aproximadamente R$ 150 mil. Os auditores independentes estão recomendando que essa perda seja reconhecida já nas demonstrações contábeis do período anterior, ainda não autorizadas para emissão, por entenderem ser mais conservador e informativa aos bancos credores que usam as demonstrações contábeis dessa empresa. Então, os auditores têm aí um argumento porque seria melhor já reconhecer essa perda nas demonstrações anteriores. Pede-se. Primeiro, avalie se os procedimentos recomendados, se o procedimento recomendado está correto. Então, você vai construir uma resposta assim, olha, considero ou consideramos que a recomendação dos auditores independentes está adequado em função do incêndio ter ocorrido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma resposta de 3, 4 linhas. Simples. Aí, no segundo item, você vai julgar
se a divulgação desse evento é obrigatória ou se é voluntário. E praticamente a aula já responde isso. É obrigatório por quê? É voluntário por quê? E o terceiro ponto dessa atividade é construir uma nota de divulgação desse evento. O ponto legal disso aqui é que você precisa procurar na internet, nos sites das empresas, né, uma nota de divulgação de evento subsequente. Né? A Gol faz isso com frequência, quase todas as empresas. Então, você procura uma notinha para entender o que é uma nota de divulgação de evento subsequente. Aqui eu estou fazendo, né? Você pesquisar o que é esse formulário 8K. Estou fazendo você pesquisar o que é esse formulário de divulgação de eventos subsequentes que a gente usa no Brasil e ler uma nota de divulgação. E aí você vai construir uma nota. Normalmente essas notas têm 3, 4 linhas, 5, 6, dependendo do tanto que você tem que explicar. Mas aí é uma nota como se você fosse o contador da empresa, comunicando esse fato aos acionistas. É bem legal fazer isso aqui, você precisa aprender a fazer. Tudo bem? Tranquilo. Segundo. Opa, algo aconteceu de errado. Só um minutinho. Tem uma segunda item, não tem? No de vocês? Tem. Segundo, em fevereiro de 2007, a companhia Aços adquiriu a participação adicional de 42% do capital, no capital de uma de suas controladas, passando a deter a totalidade das ações da empresa. Com essa incorporação, a controlada deixou de ter suas ações negociadas em bolsa de valores e a controladora, além dos resultados provenientes de investimentos da empresa controlada e coligada, passará a reconhecer também o resultado advindo da comercialização de produtos. Essa aquisição se concretizou após a Assembleia Geral Ordinária ter sido convocada para aprovar as demonstrações de X8. Durante a reunião em X9, apesar da aquisição mencionada acima não fazer parte da pauta, foi levantada a questão se deveria ser divulgada essa informação no relatório da administração e nas notas explicativas às demonstrações de X8. Tese. Construa um argumento sobre a coerência ou não de se divulgar essa informação no relatório de administração e em notas administrativas, em notas explicativas às demonstrações contábeis de X8. Simples. Tá bom? Então, são essas duas atividades domiciliares que a gente vai ter para essa primeira aula, para essa aula de divulgação obrigatória. E também vai ser a nossa primeira atividade, né, que você vai fazer em grupo. Só isso. É sempre assim, as atividades são sempre muito direcionadas, nada muito responda, né, à questão, mas a partir de só leitura de slides, então tem sempre uma reflexão aí para você ter a oportunidade de discutir em grupos. Tudo bem? Por enquanto, sim. Tranquilo. Você só vai entregar essa atividade para mim próxima da prova. Eu vou te lembrar, por enquanto você não tem que me mandar nada, tá bom? É só ir fazendo e arquivando aí bonitinho. Entendeu, Pedro? Entendi. Entendeu, Cecília? Sim, sim, professor. Muito bem. Então, com isso, a gente fecha, né, a aula de hoje. A gente vai se encontrar novamente na quinta-feira dessa semana para essa mudança de calendário que eu mencionei. Tudo bem?
Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Boa noite e a gente se vê então na quinta-feira, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Tem- professor. Até quinta. Tem uma perguntinha, professor. Fique à vontade, Alexandre, fique à vontade. Isso, é. Pois- Eu sigo alguns fundos imobiliários, né? pois E não. aí eles divulgam, também tem relatório gerencial, também tem as demonstrações. Só que não tem todos esses relatórios aí. Eles seguem as regras da CVM, né? É algo diferente, O assim? que eles tá. Os investidores, os analistas de mercados que vocês seguem, eles têm um padrão de divulgação de informações acerca da análise econômica e do guidance dessas empresas. A resposta é: eles não têm um padrão de regulação, eles têm um padrão de divulgação entre eles. Porque não sei se você já ouviu, Alexandre, é muito comum no Brasil a gente ter um analista que segue um outro analista, que segue um outro analista. Então a gente tem os analistas muito expert do mercado e um monte de seguidores desses analistas que vão dando opiniões, digamos que não secundárias, mas opiniões a partir já de uma análise. Então esses documentos que eles divulgam, é evidente a partir dessas demonstrações obrigatórias que as empresas elaboram, mas eles não seguem um padrão e também não são regulados. Entendi. É informação voluntária. A gente vai falar disso quinta-feira, Entendi. tá bom? Tá. Você queria perguntar alguma coisa específica do conteúdo que eles divulgam? Fica à vontade. Não, é porque tem os fundos